Senhoras e senhores, Frederiquinho Caldeirão, meu respeitável público, é o seguinte: cansados de zicar apenas um time, aliás, o último Fred Beckler Explicam saiu no dia do melhor jogo do Barcelona na temporada, um programa sobre o que está de errado com o Barcelona, horas depois, poucas horas depois. O vídeo não tinha dado 10 mil views ainda. E o Barcelona já estava metendo 3 no Atlético de Madrid, jogando muitíssimo bem. Hoje, todo Frederico, mundo recuperado de lesão, né? Todo mundo recuperado de lesão, voando em campo. Todo mundo voltou. Exato. A defesa funcionando, o Atlético de Madrid finalizou 6 vezes no jogo. Hoje, a gente decidiu atrapalhar a vida de 4 clubes de uma vez. São clubes surpresas, então tá aqui o nosso presente de Natal para essa galera. Exatamente, Marcelindo Beckler, amigas e amigos do Fred e Beckler Explicam. Quando alguém se surpreende positivamente com você, é mesmo um elogio? Né? Ou uma profunda crítica mais ou menos velada, né? Assim, caramba, você até que foi bem. Será que a pessoa está realmente te elogiando? Eu não tenho essa certeza não, né? Assim, eu acho que essa surpresa positiva, ela pode vir realmente de um lugar muito mais negativo do que parece. E o Villarreal... É por isso que eu nunca surpreendi ninguém positivamente, Fred. As pessoas esperam pior de mim e é exatamente o que elas recebem. Exatamente. Essa é a melhor maneira de você levar a sua vida, né? Mas o Villarreal na Espanha, o Como na Itália, o Lens na França e o Sunderland na Inglaterra são clubes que estão nos surpreendendo positivamente porque, parabéns ao quarteto, ninguém esperava nada de vocês. Vinheta. Uma vinheta surpresa. Não estão mais mudando a vinheta, Marcelo. Eu já percebi isso. É um programa que também não surpreende, né? Exato, exatamente. Nem quando pegaram ali um template e vamos com ele até o fim. A gente pediu um vampetaço, Fred. Um vampetaço. Não veio nada. Imagina, poderia ter colocado o vampetaço agora de surpresa na vinheta, mas não vai colocar. Exatamente. Ao invés da vinheta Fred Beckler Explica, aparece um vampeta na sua tela. Exatamente, seria bom. Frederico, o Villarreal é uma surpresa mais ou menos entre aspas, porque é um time já estruturado na Espanha, dos poucos times na Espanha que normalmente ganha mais dinheiro do que gasta, e tudo isso porque chegou um dono, um rico, e comprou o Villarreal nos anos 90. Isso melhorou muito a imagem do clube, melhorou o investimento, a estrutura do Villarreal, e hoje é um clube bastante estruturado, pequenininho, é verdade, mas bastante estruturado na Espanha. Até os anos 90 nunca tinha jogado a primeira divisão espanhola, foi comprado pelo Francisco Roig em 97, empresário do ramo do porcelanato. Rapaz. Precisando aí revestir a sua cozinha, comprar um vaso sanitário bem bonito, procura o Villarreal. Nos últimos 20 anos, só não teve entre os 8 primeiros 3 vezes. Em 2011 12 foi rebaixado, 12 13 porque estava na segunda divisão e 18 19 quando foi 14º colocado. 7 vezes o Villarreal foi 5º colocado, 2 vezes ele foi o 6º, 3 vezes ele foi o 7º, uma vez ele foi o 8º colocado do Campeonato Espanhol. Ele ficou no G4 3 vezes, 2 como 4º lugar e uma vez como 2º lugar. De investimento atual, é o terceiro time que mais investiu em La Liga, gastou mais de 100 milhões de euros, contratou o Mika Taldzi por 31 milhões de euros, o Renato Veiga do Chelsea por 24 milhões, e o Molero, que é um atacante que vem se destacando aqui na Espanha, 16 milhões foram as principais compras e foi quem mais vendeu nessa temporada em La Liga, ganhou 108 milhões de euros. Vendeu o Baena para o Atlético de Madrid, o Yeremy Pino, que foi substituir o Eze, né, no Crystal Palace, e vendeu também o Barry para o Everton. Essas vendas somaram mais de 100 milhões. Segundo o Capology, tem a 7ª maior folha salarial do futebol espanhol, 70 milhões de euros por ano, e o orçamento da temporada passada foi de 143 milhões de euros, seria o 4º maior do Brasil. Fred Caldeira, Villarreal ou Mirassol? Quem é mais amarelo? Eu acho que um investimento do ramo da cerâmica é muito simpático, Marcelo Beckler. A gente fica aqui, né, criticando investimentos de poços de petróleo, né, investimentos de dinheiro que a gente não sabe de onde vem direito. O cara tá lá reformando cozinha.
né? O cara tá lá oferecendo uma belíssima mesa ali para você cortar os seus vegetais em cima sem nem precisar de uma superfície. Né? Então, eu acho um investimento muito simpático. É o Estádio de la Cerâmica, né? Também. O estádio de la Cerâmica. Da Villarreal. Eu imagino que não é um estádio com assentos de cerâmica, porque senão poderia ser muito perigoso o pessoal escorregar na chuva ou até, né, se machucar tentando se equilibrar, como as piores histórias. Você já entrou nessa viagem de pessoas que se machucam em vaso sanitário? Não. É horrível. Nem em vaso sanitário. E eu tenho muito nervoso de ver gente escorregando em varanda. Sabe, assim, tá correndo com piso molhado. Nossa senhora, né? Aí vai se apoiar naquela parede de chapisco. Que eu tenho medo do meu algoritmo ler. Aí vai se apoiar naquela parede de chapisco, né? Tradicionalmente brasileira. Nossa, desculpa. Um queijo ralado. Desculpa o pessoal que tá vendo aí, não era a nossa intenção que você desligasse o vídeo. Calma, volta, que a gente não vai mais falar sobre isso. O Villarreal foi campeão da Europa League, né? Foi campeão da Europa League, Pois disputou a Liga dos Campeões, inclusive, por conta disso. Foi semifinalista de Liga dos Campeões, né? Tirou o Juventus, Bayern de Munique, perdeu para o Liverpool, fez um bom papel na Liga dos Campeões. Esse ano tá mal, é verdade. Tem um modelo de jogo bem definido, tá, Fred? Tá com o Marcelino Toral há 2 anos. Marcelino, quase. Ah, tá. Ele tem cara de Zé Bonitinho. Ele daria um bom Zé Bonitinho, tá? Assim, precisou de um dublê de Zé Bonitinho. Marcelino Toral faria bem esse papel. Já está 2 anos no comando. O Unai Emery tinha ficado mais de 2 anos à frente do Villarreal entre 2020 e 2022. E o próprio Marcelino tinha ficado 3 anos entre 2013 e 2016. Esses dois criaram uma identidade de jogo bem definida do Villarreal, tá? Tiveram entre eles outros técnicos, mas o Villarreal acho que se sente bem confortável jogando num 4-4-2, pouca posse de bola, sai para jogar muito com passes curtos, não é um time defensivo, mas é um time que não fica muito com a bola. 45% de média de posse de bola por jogo, a 15ª maior apenas de La Liga, mas é o 7º que mais troca passes curtos, é o 5º time que mais finaliza e 20 dos 29 gols foram feitos em jogadas construídas. Só o Barcelona tem mais gols de jogadas construídas no Campeonato Espanhol. Individualmente, tem nomes como Nicolas Pepe, a gente conhece muito bem, irmão do Nicolas Neném, Thomas Partey e também o atacante Buchanan, que a gente vai ouvir falar na Copa do Mundo, porque é um dos poucos jogadores de Canadá que todo mundo conhece. Tem o Davis também, né? Se ele estiver bem fisicamente, para fazer parceria ali com o simpático esquadrão canadense. O Nicolas Pepe, uma ressurreição, né? Ele que bateu no Arsenal e foi rotulado como um grande flop, né? Contratado por mais de 80 milhões e agora está conseguindo jogar bem. Inclusive, nessa Liga dos Campeões contra o Tottenham, foi bastante vaiado pela torcida dos Spurs, por motivos óbvios, evidentemente. Vamos passar a página para o nosso como, que não tem interrogação. Então, uma explicação de como fazer, tá? Não é uma pergunta, né? Então, como está conseguindo fazer o que faz? Ele já havia jogado 15 vezes a primeira divisão italiana, mas estava fora dela há mais de 2 décadas, meus amigos e minhas amigas. Disputava a 4ª divisão até 2019, quando foi adquirido pelos reis do tabaquinho, Marcelo Beckler. É isso mesmo? Parece uma nova temporada de Narcos, né? Os reis do tabaco. Irmãos Artono, da Indonésia, falaram por que não investir no como. A Indonésia é muito forte no tabaco. Exatamente. E no futebol também, né? A gente vê como é que estão indo bem esse ano no Campeonato Italiano. Como fica numa região no norte da Itália, tem um lago espetacular, montanha, muito rico, vai para lá tirar férias, vai para casamento. Acho que esses irmãos Artono estavam passando por lá, viram que tinha um time de futebol e compraram por engano. A partir daí tiveram que investir e virou uma potência italiana. Exatamente. E contrataram, claro, você já deve ter visto, né, o Cesc Fábregas como treinador para jogar a 2ª divisão em 22-23. Então já é um trabalho já a médio prazo, né? Ele chegou para jogar 22-23. Aí ele se aposentou porque ele viu que não dava mais. Verdade. E virou técnico. Tá todo mundo meio ali por engano, tá? Ele chegou para jogar, virou técnico, os caras estavam de férias, compraram um clube de futebol achando que estavam comprando um sorvete. E o Fábregas virou acionista minoritário, o Thierry Henry também, né? Então a gente tem uma galera aí que devia estar sem muito o que fazer com o dinheiro que está sobrando.
e aí foram convencidos num belíssimo grupo de WhatsApp chamado Como, né? E aí o Como foi 10º na temporada passada, na Série A italiana, então já foi um retorno muito forte, sem grandes sustos, e nesse momento da gravação do Fred Beckler Explicam, está na 5ª colocação, antes, claro, da queda livre que ele vai sofrer depois da publicação desse programa, Beck. Sim, certamente o Como, depois desse programa, vai lutar contra o rebaixamento, que é o que se esperava, então a gente simplesmente não está fazendo nada de errado aqui, só colocando as coisas onde elas deveriam estar. É um clube que investe bastante, né, Fred? Sim, é o 5º que mais gastou na Itália, tá? Nessa última janela, 109 milhões de euros, contando despesas e receitas, 96 milhões, né? Então, sim, você coloca... Ele fica 96 no negativo, né? Porque ele vendeu muito pouco, mas comprou muito. Exato, então o investimento líquido, ele é de 96 negativos, 43 milhões a mais, por exemplo, do que a Juventus, que foi a segunda colocada no quesito com 53 milhões. Aí as compras, vamos lá avaliar aqui nomes que a gente não conhecia, né? Majoritariamente, né? São jovens, né? Então é um clube que está apostando em pegar realmente jogadores ali antes dos grandes comprarem, ou até da Premier League comprar, para ver se consegue fazer uma revenda interessante. Jesus Rodrigues, 19 anos, veio do Betis. Baturina, 22 anos, do Dinamo Zagreb. Adai, 19, do AZ Alkmaar. O Máximo Perrone, que estava muito tempo aqui rodando no Manchester City, 22 anos. E o Jacobo Ramon, de 20 anos, do Real Madrid. Além do Alex Valle, de 19, do Barcelona. Então, a maioria aí entre 19 e 22 anos, Beck. Sim, é um time que tem esse olho para pegar jogadores que estão sem espaço nos seus clubes. Se a gente for ver, investiu muito, por exemplo, no Jesus Rodrigues, que é um ponta que foi muito bem no Betis na temporada passada, mas Alex Valle não tem espaço no Barcelona, quero. Jacobo Ramon apareceu bem zagueiro do Real Madrid, não tem espaço, também quero. O Perrone, que estava rodando para cá e para lá no Manchester City, sendo emprestado, também quero. Ele vai pegando jogadores jovens, sem espaço nos grandes clubes, mas com boa formação, todos os caras bem formados, e encorpa esse elenco com jogadores mais velhos e de graça. Esse ano, por exemplo, apostou no... Diego Carlos e Morata. Isso, apostou no brasileiro Diego Carlos, estava jogando no futebol inglês, e no Álvaro Morata, que estava no Milan, estava sendo emprestado também para cá e para lá. Na temporada impedido, passada já tinha... Na hora que ligaram pro Álvaro Morata, o Morata não estava impedido. Exatamente. Não estava impedido. E falaram, Morata, aqui a gente tem um campo imenso onde você vai poder ficar impedido várias vezes e funcionar muito bem, fazendo qualquer coisa que não seja gol. Temporada passada já tinha usado essa fórmula também com muito sucesso, tá? Contratou o Douvikas, um atacante grego, que inclusive vem fazendo muito gol essa temporada. O Nico Paz é o grande case, né? De que conseguem contratar um jogador jovem e fazer ele virar uma grande estrela. O Hassani Diao. E trouxe jogadores de graça, por exemplo, Dele Alli, o Rafael Varane, esses dois não deram certo, mas também Sérgio Roberto, Pepe Reina e Alberto Moreno. Sérgio Roberto e Alberto Moreno continuam jogando lá. Tem Fred Caldeira, uma média de idade bastante baixa, 25 anos e 7 meses em média, é a terceira menor da Itália. Inter de Milão e Napoli, os dois grandes times que vêm dominando o futebol italiano, têm as médias de idade mais altas. E o Como vai num caminho contrário de apostar muito em jovens. É uma aposta em excedentes, né? Tanto na base da pirâmide de idade, jovens que não foram tão bem aproveitados, mas como você bem pontuou, bem formados, e excedentes do topo de jogadores mais velhos que não estão com muito espaço. E é um time que certamente paga salários num nível competitivo, né? Senão não teria contratado jogadores desse peso como Morata, Varane e outros, né? O modelo de jogo do Fábregas, assim, a gente tem que falar do Nico Paz, né? Que é um jogador que já está basicamente engatilhado para voltar para o Real Madrid na temporada que vem, mas além dele ser a grande estrela do time, tem o Fábregas que tem potencializado muito essa mistura de jovens com mais experientes jogadores, né? Ele coloca em prática o modelo Guardiola-Wenger, as duas grandes inspirações do Fábregas jogador, muita posse de bola e jogo ofensivo, é a maior posse de bola de toda a Série A italiana na temporada, 61%, e ele joga num esquema que coloca o Nico Paz como o pensador, né? Assim, o time, ele tenta potencializar o máximo possível o Nico Paz para ser a grande estrela no 4-3-3 ou no 4-2-3-1.
Sim, o Nico Paz, que saiu do Real Madrid pro Como, se desenvolveu. Essa temporada já teve a oportunidade de sair, quis ficar uma temporada a mais. Acho que com a promessa de minutos e de um time em torno dele. E isso vem funcionando muito bem, Fred. 5 gols, 5 assistências em 14 jogos. É quem mais participa de gols no time, é o grande nome do Como. A gente vê pelo perfil de contratações, Fred, ou jovens ou velhos. Isso daqui tem tudo para ser um golpe de WhatsApp, tá? Jovem cai porque jovem clica em qualquer coisa. Verdade. E velho cai, Fred, porque velho também clica em qualquer coisa, só que com fonte muito maior e normalmente com emojis. E o vestiário deve ser um grande elenco da Malhação, né? Que é velho vestido de jovem. Exatamente. Né? Assim, sem pagar Varane... suco, tá? O Gigabyte Café quebrou e pouca gente fala sobre isso. Ninguém pagava o suco, só tomava até a metade e saíam, Fred. Exatamente. Aquilo ali era claramente uma lavagem de dinheiro, né? Assim, talvez os reis do tabaco também estavam por trás do Gigabyte e da Dona Vilma. Agora, o Varane... Cabeção, né? Tá por aí fazendo vídeo de aniversário. Exatamente. Lutando pra sobreviver. Exatamente. E ninguém fala do Mocotó mais, depois que ele apostou na carreira de DJ. Ainda bem, também. Também tem isso, é muito bom. Agora, Nico Paz, lá vem mais um meia argentino, hein? Impressionante a fábrica de jogadores nessa posição que a gente sente tanta falta no nosso futebol brasileiro, Marcelo Beckler. Já começou, inclusive, a ser convocado para a seleção, da renovação da seleção argentina, ele, Mastantuono, que tem uma sumida, inclusive, do Real Madrid. São jogadores que vêm para a próxima geração com muita expectativa. Passando para falar, se a gente está falando aqui de um clube que se estruturou, que se montou, que foi subindo, a gente tem um outro exemplo absolutamente contrário, que é o do Lens, na França. Não escreve Lens, e nem você pode colocar por cima do seu corpo, escreve Lens, não tem absolutamente nada a ver com a pronúncia. Pode ser um Lens de lã. Sim, pode ser um lenço. Isso, um lenço de lã. Olha só, o Lens foi rebaixado 3 vezes nos últimos 20 anos, desde que subiu em 2020. Ele foi vice-campeão em 22 e 23, foi 3 vezes 7º lugar e uma vez 8º lugar, a Liga Francesa, que tem 18 clubes e não 20 como as outras. De investimento, foi o 6º que mais vendeu na última temporada, 88 milhões, e o 6º que mais comprou na França, comprou 54 milhões de euros. Nos últimos 2 anos, perdeu muitos jogadores importantes, o que é normal dos clubes franceses, né? Os clubes franceses são, em sua essência, formadores e vendedores. É uma liga que faz isso, que forma muito jogador, ou que capta muito cedo jogadores de talento, desenvolve eles na liga e depois eles são vendidos para outros clubes. Perdeu o Kuchanov para o Manchester City, o Danzo, que foi para o Tottenham, o Diouf, essa temporada, foi para a Inter de Milão, e o marroquino, o Ainaou, que foi para Roma. Inclusive tem feito alguns golzinhos lá na Roma. Buscou alguns jogadores experientes, como o Edouard, Celtic e Crystal Palace, um atacante bastante potente fisicamente, e o Florian Thauvin, que é um ponta pela direita, que também vem fazendo sucesso, também um jogador bastante experiente, muitos e muitos anos de Olympique de Marselha, joga como ala ou atacante pela direita, essa temporada tem jogado mais como atacante. Ele tá quantos anos, mais ou menos? Mais de 30, né? 32, eu acho. Você acha que ele tá envelhecendo tão bem Thauvin? Foi o máximo que deu pra fazer, né? Foi complicado. Eu tava aqui tentando matutar uma coisa melhor, mas não consegui, Marcelo Beckler. Então vamos pro modelo de jogo do Lens, que joga num 3-4-3, baseado muito em transições rápidas, velocidade. É o 4º time que mais chuta, mas também o 7º time que mais permite chutes do campeonato francês. Só joga o campeonato francês, essa temporada ainda não jogou a Copa da França, então ainda não fez nenhuma outra partida por outra competição, o que deixa o calendário mais folgado do que de Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, né, que vem convivendo muito com lesões, tem que administrar mais elenco, o Lens não precisa fazer isso. Inclusive tem o 2º elenco mais velho do campeonato francês, uma média de 27 anos e meio de idade. O Paris Saint-Germain é o 2º time mais novo, o Strasbourg é o mais novo, contrasta aí com o modelo do PSG. Tem só a 11ª de 18 posses de bola da Ligue 1 e tem a melhor defesa, 12 gols sofridos até aqui. O Edouard, Fred, não sei se você lembra dele no Crystal Palace, lembro. É o destaque do time. Eu lembro dele no Celtic porque eu não sou desses que assiste o campeonato escocês, ainda bem, mas teve um dia que eu parei para ver um Celtic Rangers. E ele foi bem pra caramba. Eu falei, esse cara é bom de bola, hein? Esse cara vai pra frente. ele deu certo no Palace também, cara. Assim, é que ele não tinha tantas oportunidades porque tem o Matetá, né? Mas muitas vezes, especialmente o Roy Hodgson, tentava colocar os dois juntos por ali. Cara, era o Edouard, o Matetá, o Olise
com o Eberete, né? Eze, né? Então, assim, era um quarteto interessante quando às vezes eles jogavam juntos, mas geralmente era um trio desses 4. Eu vou falar pra você, eu contratei ele no FIFA 1 ano, tá? E ele era bom reserva. É isso. Era um bom reserva, ia bem, entrava bem, jogador pra quando você já não tem mais fôlego, ele ia no corpanzil. Isso. Levando pra frente. Se eu não me engano, é canhoto também, então assim, tinha ali uma coisa diferente na hora de montar taticamente meu time, que chegou a ganhar 20 de 30 no Ultimate Team. 30? Você que tá assistindo aí, que é jovem, que não consegue, eu consegui. Ele tem 5 gols no campeonato francês, o Thauvin 4 gols, 2 assistências, são os melhores jogadores desse time do LAN, que dá uma pinta bem diferente de um Villarreal estruturado há décadas, de um Como, que desde a chegada dos irmãos do tabaco tem esse claro investimento em ricos, em jovens e mais velhos, e o LAN tem um modelo completamente diferente, que olha só, tá dando certo. O Sunderland, o Mira Sunderland, ele é mais ou menos assim, tá, Marcelo Beckler? Assim, porque ele volta para a Premier League depois de 8 anos longe dela, longe da primeira divisão, e passou 4 temporadas afundado na terceira divisão. Não é algo normal, tá? O Sunderland é um time muito mais, historicamente, de primeira do que outras divisões. E mesmo assim, quando descia, era no máximo segunda. Só tinha ido para a terceira divisão uma vez em mais de 100 anos de história, até esse rebaixamento mais recente. Ficou 4 temporadas lá. Quando foi rebaixado na década de 70, se não me engano, ficou apenas uma temporada na terceira divisão. E volta tentando enfrentar uma tendência recente da Premier League, que nas 2 últimas edições, os 3 que subiram caíram. Bateram e voltaram. E no momento, não só o Sunderland está indo muito bem, como o Leeds United, tanto é que na zona de rebaixamento, só o Burnley, dos 3 que subiram, ele está entre os 3 que caem nesse momento, depois de 14 rodadas que a gente está gravando esse programa. É o melhor início, o do Sunderland, de um caçulinha da Premier League em 20 anos, tá? E aí, comparando os atuais 23 pontos do Sunderland com a pontuação total dos últimos 2 trios que subiram e caíram, você tem na temporada passada, o Sunderland já fez, em 14 rodadas, repito, 92% dos pontos do Leicester, mais do que o Ipswich e mais do que o Southampton. E na temporada anterior, já fez 88% dos pontos do Luton Town, 96% dos pontos do Burnley e mais do que o Sheffield United. Então, assim, brigar para cair é muito difícil que o Sunderland passe por isso, porque tá muito bem, Beckler. Incrível como é que não só tá bem o Sunderland, mas como é que todos os outros foram extremamente mal, né? Os que subiram e que não conseguiram se manter na Premier League. E é um campeonato que dá a sensação de que todo mundo tá tão forte que dificilmente alguém vai conseguir furar essa bolha, mas vira e mexe acontece, né? A gente vê o Brentford, que também tá indo bem esse ano, tá indo relativamente bem. O Bournemouth, né? Com o Iraola vai muito bem. O que faz muito time grande, importante, Liverpool, Manchester United, só meio de tabela. Tem muito a ver também, Fred, que é uma liga que permite todo mundo investir muito, né? Então quem consegue investir bem acaba conseguindo montar um bom time. A gente pegou aqui investimentos de LAN, de Como e de Villarreal, estão muito atrelados, tirando do Como, que tem irmãos do tabaco, e realmente fica difícil competir com alguém que tem esse apelido, mas estão muito atrelados às vendas. E o Sunderland se aproveita desse rio de dinheiro que é a Premier League, né? E se aproveita bem, né? Porque esse rio de dinheiro, todo mundo aí que a gente viu a pontuação baixíssima também ganhou, só não soube aproveitar, né? O Sunderland é o time que mais investiu de todos os que subiram na era Premier League. Ele já ganha aí do Nottingham Forest, quando subiu pela última vez e conseguiu ficar. Ele investiu cerca de 190 milhões de euros. É o 10º que mais investiu em todo o planeta, tá? Isso olhando para investimentos brutos. Quando a gente olha para os líquidos, ele não vendeu quase nada, ele sobe nessa tabela para a 6ª colocação. Ele fica com 140 milhões negativos. Atrás apenas de Real Madrid, Tottenham, Manchester United, Liverpool e Arsenal. Então, é um clube que investiu mais do que todos os clubes das 5 principais ligas europeias, menos esses ingleses e o Real Madrid. Né? Mais do que o Barcelona, mais do que todos os italianos, mais do que o Bayern de Munique. Então, assim, é uma grana realmente muito, muito alta.
relativa quando você olha para a estrutura da Premier League, mas mesmo olhando para a estrutura da Premier League, ele fica atrás de apenas 4 clubes quando a gente olha para os investimentos líquidos, e ele basicamente apagou o elenco que foi campeão dos playoffs da Championship, num jogo muito emocionante em Wembley, meses atrás. Foram 17 saídas e 14 chegadas. É um novo Sunderland que tem, senhor Marcelo Beckler, um playboyzinho como dono do time, tá? Dono do clube. O dono... E não é e nem irmão e nem tabaco. Não é muito menos carismático, né? Porque ele é herdeiro de 28 anos de idade. Ele basicamente, com 23 anos de idade, chegou e foi o dono mais jovem da história do futebol inglês, como um pai dando para o filho um brinquedo, assim, né? O pai dele era CEO da Adidas e ainda é sócio majoritário do Olympique de Marseille. Então, basicamente, ele foi um herdeiro que está conseguindo fazer um bom trabalho à frente do clube. Tá dando certo o brinquedinho. Mérito. Meritocracia, Fred. Isso é meritocracia. Você acha que alguém chega a ser filho do CEO da Adidas de graça? Tem muito mérito. Esse playboy, esse rico que ao invés de ganhar uma camisa, que é o que muita gente com 23 anos ganha, né? Uma camisa de um time de futebol, ele ganhou logo um clube de futebol. Exatamente. E um dos grandes pontos trazidos por essa gestão desse playboyzinho, né, do Louis Dreyfus, é o treinador o Régis Lebris, né, um cara que era muito desconhecido, tinha feito um bom trabalho na França e foi pescado para tentar subir o Sunderland de divisão, deu certo, e ele basicamente mantém o modelo de jogo que conseguiu subir para a Premier League, né, um time puramente de contra-ataques rápidos. Ele não faz nenhuma questão de ter a posse de bola. É o segundo time de toda a Premier League com a menor posse de bola, apenas 42,4% de média de posse por jogo. E não é um time que contra-ataca com bolas longas, tá? E com cruzamentos na área, não é assim. Né? Ele é apenas o 16º em bolas longas e é o 19º em cruzamentos, em média de cruzamentos por jogo. É um time de passes curtos e de contra-ataques muito rápidos e uma defesa muito sólida. É a 4ª melhor defesa de toda a Premier League, com uma média de 1 gol por jogo apenas. Não é um ataque muito frutífero, o 14º melhor ataque, mas é um ataque que consegue converter bem as chances. É o 14º melhor ataque e o 16º melhor criador de grandes chances, o 17º em média de finalizações. Ou seja, quem está finalizando muito bem porque não recebe tantas oportunidades. Sim, e normalmente deve estar chegando com boas condições de finalizar também, né? Porque o time está se defendendo, saindo tocando rápido, muito mais fácil que você marque num contra-ataque assim do que você tem que furar uma defesa com 10 caras ali na frente, tendo que achar espaço e vem muito mais finalizações truncadas. Me chama bastante a atenção como que eles desfizeram um time da segunda divisão, que para a Premier League me parece uma receita fundamental para ficar na primeira, né? O time de segunda tem muita diferença do time da primeira. É o maior salto do futebol, dizem, né? É da segunda para a primeira divisão da Inglaterra e da terceira para a segunda também, né? Porque na segunda já tem investimentos ali de liga pesados, e não de campeonato nacional. Então que aí passa a ter muito mais dinheiro. E quando o time vem de 17 jogadores e contrata um elenco totalmente novo, dá para ver que o dono do clube é um aficionado por futebol manager e ele está fazendo isso na vida real. Exatamente. E tem o grande mérito do treinador de conseguir entrosar todo mundo muito rapidamente, né? Assim, a gente fala, por exemplo, do Liverpool, que mudou meio time e é difícil, tem que dar tempo. Não teve muito tempo, não. O Sunderland já começou voando baixo. O Stadium of Light é um estádio que tem sido muito difícil de ser visitado. Ainda não perdeu dentro de casa. E trouxe o Granit Xhaka como o grande cérebro desse time. Está jogando muita bola. A torcida do Sunderland já está absolutamente apaixonada por ele. O goleiro holandês Robin Roofs tá indo muito bem. É o goleiro com o melhor aproveitamento de toda a Premier League no quesito de o XG que ele enfrentou é muito maior do que os gols que ele sofreu. Né? Então, basicamente, isso quer dizer que ele impediu o maior número de grandes chances adversárias entre todos os goleiros da Premier League. E também tem um zagueiro muito bom chamado Dan Ballard, que é criado na base do Arsenal, não teve muito espaço por lá e está jogando muita bola. É um time interessante, viu, Marcelo Beckler? Chama bastante atenção como que eles podem
ir até a Alemanha e buscar o Xhaka no Bayer Leverkusen. Era a grande bússola do Bayer Leverkusen, um time que brigando por Liga dos Campeões, tinha sido campeão 2 anos antes, e ele vai jogar num time que recém subiu da segunda divisão do futebol inglês, trocando o Bayer Leverkusen, que não é uma potência, mas é um clube importante da Alemanha. A gente fala que vira e mexe no Fred Beckler, né, dessa atração que tem a Premier League, olha o que fez com o Xhaka, não só com o Xhaka, mas também de conseguir contratar Robin Hood para jogar no gol, personagem histórico que está fazendo por onde nessa temporada do futebol inglês. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo Beckler. Como? Como? Uma vinheta do como? Fred Caldeira. Isso, vai lá, vamos lá. Out of Context de hoje tem para todos os gostos, hein? Tem um Out of Context de cada time para ninguém ficar chateado. Que lindeza. Pode começar. Olha só, o Como ofereceu cerveja para os torcedores do Napoli na última temporada. O Como foi muito bem recebido no estádio do Napoli, em outubro, o jogo do primeiro turno. E eles prometeram no segundo turno, o torcedor do Napoli que fosse até Como, que ganharia uma cerveja cada os adultos, quando entrassem no estádio. Como tem no seu Como é que você sabe que são os adultos? Era o que eles falaram, Fred. A versão oficial é essa. Mas tem que se lembrar que Mas assim, e são os irmãos do tabaco, né? Exatamente. Não teve um tabaquinho de graça? É claro que teve. Pode vir qualquer coisa aqui para os torcedores do Napoli, que estavam suspensos, não podiam viajar para ver o seu time jogar. 850 torcedores do Napoli ganharam ali uma birra da diretoria do Como para assistir o seu time jogar. O Villarreal, né, que é a gente já falou aqui do Estádio de la Cerâmica, é um estádio em forma de submarino. Eu acho isso absolutamente maravilhoso. É o Yellow Submarine de fato, né? Assim, concreto, quer dizer, ceramicamente. Exato. Você sabe que eu estive no Estádio de la Cerâmica o dia que foi cantado o Yellow Submarine, porque o Liverpool foi jogar lá. Yellow Submarine, para você que é jovem e burro, é uma música do Liverpool, é uma música dos Beatles de Liverpool, uma música muito famosa. E eles jogaram ali uma semifinal de Europa League. Já era o Liverpool do Klopp, primeira temporada. O Liverpool ganhou do Villarreal, mas as duas torcidas cantaram juntos, Yellow Submarine e tal. E aí, é um grande vaso sanitário amarelo, Fred. Não sei se você já teve a oportunidade de ir ao Estádio de la Cerâmica. Não, ainda não. Não. As paredes são todas revestidas mesmo de cerâmica, é ardósia para todo lado. É um estádio que faz muito eco, tá? Internamente, por ter esse material de pouquíssima acústica. Dentro do estádio faz muito eco, as paredes são todas revestidas de cerâmica. Um estádio em forma de submarino é um amarelaço pela cidade. Dentro do estádio cabe metade da população de Villarreal. Rapaz. Se você está pensando em saquear uma cidade, um dia de um Barcelona e Villarreal, um Villarreal-Real Madrid, que todo mundo vai para o estádio, é o dia, porque metade da cidade vai estar vazia. É uma oportunidade aí para um bandido que esteja assistindo a gente. E o Sunderland, tem uma história maravilhosa do Sunderland que o pessoal já pode ter assistido, eu assisti e recomendo porque é muito bom. Quando ele cai da Premier League em 2017, ele decide abrir as portas para uma equipe de filmagem para fazer um documentário nomeado Sunderland Till I Die, Sunderland até eu morrer, na esperança de contar uma história de sucesso na Championship, né? Esperando que abrir as portas para filmagem no começo da temporada, a primeira na segunda divisão, e vamos contar a história, né, com pleno acesso para a equipe de filmagem, de como a gente conseguiu voltar para a Premier League. Só que acabou sendo a temporada do rebaixamento para a terceira divisão. Marcelo Beckler, é algo absolutamente hilário, triste para os torcedores, mas você vê como o clube era gerido de uma maneira tão pobre que tem várias cenas maravilhosas, né? Uma das que mais ficaram na minha cabeça, até reassisti na produção para esse roteiro do programa de hoje, porque eu queria reviver aquele momento de pleno constrangimento pela cena, né? Assim, parecia uma cena do The Office, porque você via o diretor executivo do clube na época, que já foi embora, evidentemente, debatendo com a equipe dele a troca da trilha sonora da subida do time em campo, né? Que era aquela musiquinha inglesa, um pouquinho mais, né, antiguinha e tal. Ele queria algo um pouco mais animado. E aí
a ideia não tem nenhum problema, né? A maneira como ele apresenta essa ideia, ele coloca no laptop dele muito alto uma música de rave e ele começa a dançar assim e as pessoas olhando pra ele meio, o que tá acontecendo? E ele fala, essa eu adorava na minha época de DJ. E ele fica dançando assim, tentando mostrar que ele quer uma coisa um pouco mais pra cima. Só faltou colocar óculos escuros e fazer outras coisas, Marcelo Beckler. E boné pra trás, né? Tipo de coisa de um velho querendo ser jovem. Se não tiver um boné pra trás. O dono do clube já era o atual? Não, aí ele comprou depois, né? Depois dessa tragédia. Ele comprou em baixa. Porque senão faria todo sentido você querer agradar um jovem de 23 anos colocando uma música que não faz nenhum sentido, né? É verdade. Ele já estava antevendo. Mas parece Ted Lasso também, né? Ted Lasso também tem umas cenas assim bastante nonsense. Eu não vi, mas fiquei com vontade de ver, tá? É muito o bom. Until I Die. Porque não é aquele acesso superação... fake, sacou? Não é aquele... Primeiro que não é aquele acesso fake, é um acesso que flagra momentos embaraçosos. E também tem essa questão que você está falando, né? Não é uma história feliz. Sim, porque assim, a história de superação de um clube que no final vai dar tudo certo é legal, mas já vi tantas vezes que eu já cansei. Exato. Eu gostaria muito mesmo de ver um clube que abre as portas, que vamos voltar e, na verdade, se afunda na terceira divisão com cenas patéticas como essa. Para finalizar, Frederico, o LAN, a gente estava falando aqui de um time rebaixado 3 vezes nos últimos 20 anos, foi campeão francês em 1998, ano do título francês da Copa do Mundo. No elenco, no time base, não tinha nenhum jogador da seleção campeã do mundo. Claro que isso tudo eu fui descobrindo porque eu fui clicando em um link atrás do outro para tentar chegar em uma história. E o técnico era Daniel Leclerc, que também não tem nenhum parentesco com Charles Leclerc, piloto da Ferrari. Então, assim, desculpa ter decepcionado todos vocês aqui achando que, olha, porque Djorkaeff jogava naquele lance de ir para Inter de Milão. Nada disso. É só uma coisa. Daniel Leclerc não era parente de Charles Leclerc. Simplesmente um time que foi campeão francês antes da liga ser dominada, Fred Caldeira, por Cláudio Caçapa. Então se o LAN conseguir ser campeão dessa temporada, a gente já pode comemorar, né, o retorno da seleção brasileira para uma final de Copa do Mundo, infelizmente perdendo de 3-0 para uma França com 3 gols de algum carequinha à sua escolha. Com 2 gols, na verdade. Sim, e Neymar, tome muito cuidado com seu pós-almoço. Exatamente. Não divida quarto com Roberto Carlos. Exatamente. Vai jogar xadrez, vai jogar um CS, mas não vai dar um cochilo depois do almoço, porque pode ser bastante perigoso. Resumo, Fred Caldeira. Frederico, o resumo é o seguinte: onde que vão terminar cada um desses aqui? Caramba, eu errei muito todos os plurais dessa frase. Todos os plurais saíram errados. Onde vão terminar cada um desses aqui? Bom, fácil muito quando bom. A gente faz aos poucos. Vamos lá. Cara, assim, eu acho que depois desse nosso programa tá todo mundo rebaixado, né? Assim, para começo de conversa. Mas tentando isolar o fator negativo do Fred e Beckler explicam, eu penso que desses 4 aí, o que tem mais chances de alguma coisa realmente... os que têm mais chances são Como e Villarreal. De classificação para a Liga dos Campeões ou Europa League, né? Eu acho que o Sunderland é ilusão pensar em classificação até mesmo para a Conference League, mas pode ser uma realidade. De qualquer maneira, só de não brigar contra o rebaixamento já é uma grande temporada. E o LAN, cara, não sei, né? Talvez numa temporada que dê tudo certo ele pode se classificar para Champions, mas são 3 vagas na Ligue 1? 3 vagas diretas na França. Então, não sei se pode dar certo não, mas brigar por vaga europeia, né? Eu acho que pode ficar atrás de Paris Saint-Germain e de Olympique de Marseille, porque até os outros competidores, o Mônaco que tá mal, o Olympique de Lyon, jogam também competições europeias, né? O Mônaco joga a Liga dos Campeões, o Lyon joga a Europa League, isso pode fazer com que eles desgastem muito o elenco deles. E o LAN, que só joga isso, basicamente, só joga o campeonato francês. E na França, de vez em quando, acontece de um time encaixar. Eu acho que pode ir para a Liga dos Campeões. Eu acho que o Villarreal vai ser G4 do campeonato espanhol. O Como eu acho que vai jogar a competição europeia. G4 na Itália eu não sei, porque a temporada também é muito longa.
Mas é um time consistente. E o Sunderland, se ficar em meio de tabela, acho que vai ficar bastante feliz, né? Se não tiver depois de uma segunda parte muito ruim do campeonato, acho que já está satisfeito. Esse momento daqui em diante é muito mais difícil para equipes como o Sunderland, porque eles passam a jogar a cada 3 dias, né? O que não acontecia antes por conta das datas FIFA, mas vamos ver como é que esses times se viram. Peço desculpas aí, né? Aos irmãos do tabaco, principalmente. Sim. Espero que não tenha acesso ao meu endereço, a não ser para enviar produtos. Mas... Exatamente assim. A gente poderia receber, Fred, recebidos de cada um desses clubes, né? Receber um tabaquinho do pessoal do Como, receber um azulejo, um vaso sanitário, o pessoal do Villarreal. Um casaco de lã. Um casaquinho do lã. Um casaquinho do lã. E do Sunderland, a gente poderia receber um pendrive com músicas pra gente arrasar na noitada. Exatamente. Um guia de como ser um DJ de sucesso em um bairro de uma cidade decadente como a cidade de Sunderland. Marcelo Beckler, é como sempre um prazer, e essa semana é semana de Liga dos Campeões, né? Então temos grandes jogos, a começar evidentemente por essa terça-feira. Isso, com a nossa equipe in loco, na Espanha, a gente vai ter Otávio Rodrigues e Vitor Sérgio Rodrigues. Otávio Neto. Com Otávio Neto. Falei o quê? Otávio Rodrigues. Não, Otávio Rodrigues e Vitor Sérgio Neto. Otávio Neto e Vitor Sérgio Rodrigues vão estar em Eintracht Frankfurt e Barcelona e Eintracht Frankfurt. E na quarta tem um grandíssimo Real Madrid e Manchester City. Fred Caldeira, você vai estar nessa com André Henning, Vitor Sérgio, Tati Mantovani e você? Isso, exatamente. Estarei nessa, vai ser bom demais. Então espero a companhia de todos vocês, né? HBO Max e a nossa gloriosa TNT junto com o Space para vocês acompanharem mais uma rodada de Liga dos Campeões. Um beijo e boa semana para todos, viu? Cuidado com o vaso sanitário. Exatamente. Cerâmica machuca. Com tabaco também. Cuidado com tabaco, que tabaco também machuca. E cuidado com DJs, que machucam mais do que tudo isso. Exatamente. E principalmente o coração, né? Se ele toca aquela música certa no momento errado, você fica ali chorando no canto da sala, esperando que tudo seja solucionado, mas não será. Ou tem que estacionar o carro, porque não dá para ouvir Jorge Mateus com as duas mãos no volante, porque elas têm que estar para cima fazendo isso daqui.